Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje aqui no canal Português à Mesa. É com prazer que eu recebo todos vocês para hoje solucionarmos, resolvermos algumas questões de provas de concurso e também de vestibulares que foram apresentadas aqui no Brasil para os estudantes, os alunos em geral. E mesmo se você não está interessado em prestar concurso ou fazer vestibular, será que nós temos a capacidade ou a competência de resolvermos essas questões? Isso é muito importante. Hoje nós vamos estudar juntos algumas questões sobre processos de formação de palavras, também vamos falar um pouquinho sobre ortografia, o caso do hífen, e também um pouco sobre interpretação de texto com linguagem verbal e não verbal. Tudo isso nesse vídeo, para você poder ficar perito e acertar as questões. Mas para isso, você já fez a sua inscrição conosco aqui no canal para poder participar, deixar o seu recado, deixar a sua dúvida ou também dar-nos alguma dica para que o nosso canal melhore a cada dia? E faça isso, deixe o seu like, participe sempre. Vamos juntos resolver essas questões todas. Um grande abraço e eu te vejo em nosso próximo encontro. Até mais! Vamos começar a resolver as nossas questões. Eu trouxe para vocês, para iniciarmos, uma questão sobre interpretação de texto. Uma questão do INSPER que mostrava o seguinte: é a capa da revista Época de certa data. E o que nos interessa aqui é o seguinte: as informações verbais e não verbais. Você que estuda a língua portuguesa sabe muito bem que informação verbal é aquilo que está escrito, são as palavras. E o não verbal seriam as imagens apresentadas. Você vê a capa da revista Época, uma carteira de trabalho congelada, como se fosse uma pedra de gelo, e embaixo você está lendo: há vagas, e ao lado o adjetivo congeladas. Dito isso, o que você precisa agora perceber? As informações verbais e não verbais presentes na capa permitem concluir que... Vamos ler juntos e vamos chegar a algumas conclusões. Letra A. A modernização das leis trabalhistas é responsável pelo recrudescimento dos postos de trabalho no Brasil. Seria isso de acordo com o que você vê? Recrudescimento seria o endurecimento, aquilo que seria mais rígido. Letra B. O congelamento dos postos de trabalho compromete o bem-estar social, porém aquece a economia brasileira. Essa é uma outra questão. Você também precisa pensar um pouco e veja se isso bate com o que você vê. Leia a letra C. A oferta de novos postos de trabalho mostra que os empregadores brasileiros estão na vanguarda da economia. Quer dizer, estão ali naquela tentativa das mudanças da nossa economia, não é? E na letra D ele diz assim: os empregadores têm se mostrado hesitantes em preencher postos de trabalho no Brasil. Hesitantes, se você não conhece essa palavra, eles estão um pouco em dúvida, eles às vezes não querem contratar as pessoas. E a letra E, o aumento da oferta de postos de trabalho com carteira assinada traz segurança para os brasileiros. Quando você diz traz segurança para os brasileiros, eu acho que não bate muito com essa foto dessa pedra de gelo que indica que a situação está estagnada, a situação está meio paralisada, existem vagas, está escrito que há vagas, só que essas vagas estão o quê? Congeladas, guardadas. Congelar é quando você vai guardar algo para usar mais tarde, para que aquilo não se perca, e aqui no caso, é óbvio, você não vai congelar uma vaga de serviço, mas a metáfora nos traduz algo que você precisa agora chegar a uma conclusão. Será que você conseguiu entender? E a resposta é muito fácil. É a letra D. Perceba comigo o seguinte: os empregadores têm se mostrado hesitantes em preencher postos. Sim, é isso que aconteceu. Por quê? Nós olhamos ali o verbal e o não verbal na capa e concluímos que esses empregadores, eles estão
não querendo preencher esses postos. Eles estão meio parados, congelados. E essa expressão, há vagas congeladas, e a imagem da carteira profissional dentro de uma pedra de gelo, por isso é que indicam essa proposta. Seria o quê? Existem vagas, só que nós não vamos agora oferecer isso, estamos guardando, vamos aguardar, estamos em dúvida. Seria essa proposta da reportagem. E a prova do INSPER trabalhou, muito bem trabalhado, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Eu espero que você tenha entendido, porque agora vamos partir para uma outra fase. Na tirinha, nós temos uma historinha e vamos dar uma lida comigo. Mas por que chamam ele de lobo mau? A historinha dos 3 porquinhos, muito conhecida. A mãe disse ao menininho, porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Veja que ela usa até um vocativo, o desalmado. Agora, vem fazer o lanche. E a mãe diz ainda ao menininho, o pão com presunto está em cima da mesa. Bom, vamos dar foco na primeira parte da pergunta. Aqui eu gostaria que você me dissesse qual é o processo de formação de palavras usado, mas na palavra desalmado. Isso, a palavra desalmado. Lembre-se que processos de formação, nesse caso dessa palavra, nós temos o radical alma. E ali você percebeu que nós agregamos afixos a esse radical. Eu não sei se você se lembra, mas nós já te demos essa aula aqui no canal para que você consiga desvendar esse mistério para responder essa questão. Não é tão complicado. Você já sabe a resposta? É um processo chamado parassíntese. E agora confira comigo essa resposta. Desalmado, que é formado pelo radical alm, no caso alma, e tanto pelo prefixo des, que significa negação, sentido contrário, lembram-se disso? E também adicionamos o sufixo ado, que nos dá a noção do feito de alguma coisa. As palavras que são formadas a um só tempo, pelo acréscimo, não se esqueçam, concomitante, precisa ser junto. A parassíntese só funciona quando agregamos os 2 afixos ao radical, que seria o prefixo e um sufixo. Eles passaram por esse processo. Você deve ter acertado. Como se chama o processo? Derivação parassintética. Veja na tela o exemplo que nós colocamos. Desalmado. Se nós pensarmos bem, não existe a palavra almado e nem desalma. Por isso é que aqui nós chamamos de parassíntese. Nós não temos como tirarmos nenhum afixo dessa palavra. Perceba isso. Lembrou-se? Ficou fácil? Espero que você tenha acertado. Mas eu tenho uma outra pergunta para você. Analise aqui comigo o último quadrinho, porque a mãe disse para o menino que o pão com presunto está em cima da mesa. Como nós estamos falando da história dos 3 porquinhos, qual é a ironia presente neste último quadrinho? Porque, se você se lembra, o lobo mau, ele é aquele que ataca os porquinhos na história, não é? E ele vai querer comer esses porquinhos. E no final das contas, a mãe oferece presunto à criança. Isso, você sabe muito bem que o presunto é feito da carne suína. E a ironia presente no último quadrinho quer dizer o que então, pessoal? Que é isso mesmo. A ironia da tirinha está no último quadro, porque a mãe de Armandinho chama-o para comer um lanche com presunto, que é um alimento derivado de carne suína. Exatamente. E essa é a proposta aqui colocada pelo autor da charge. Lembre-se que todas as nossas charges trazem um fundinho de ironia, uma questão para sempre raciocinarmos sobre as propostas da nossa vida cotidiana. E agora, vamos falar de uma outra proposta? Aqui você está comigo na tela vendo o uso de máscaras. O uso de máscaras é obrigatório. Vamos ler juntos? Cartazes informativos, como o exemplo ao lado, são comuns em períodos que demandam mais cuidado com a saúde.
O objetivo do texto é informar e incentivar a população a utilizar máscaras como forma de proteção contra a Covid-19. Para isso, a campanha utiliza a frase: "O uso de máscaras é obrigatório". Muito bem, sabendo disso, vamos trazer aqui para a proposta da nossa aula. Na formação da língua portuguesa, ocorreu um processo em que os verbos, perceba a palavra verbo, ela é uma ideia de ação, de estado, lembra-se disso? Vamos agora falar aqui dos verbos, que são os verbos de ação. Os verbos serviram de base para gerar substantivos. Olha que interessante, como é que é mesmo? Os verbos serviram de base para gerar substantivos, os quais, embora não possam ser conjugados, os substantivos não podem ser conjugados, só que eles guardam a ideia de ação que os verbos representam. Olha só que interessante. E ainda podem receber complementos, como no cartaz você colocou um complemento de máscaras, você usou o substantivo uso e colocou um complemento ali ligado que é de máscaras. Tudo bem. Dito isso, agora vamos trabalhar juntos para você poder responder para mim o que eu gostaria que você fizesse. Sabemos então que nós temos o verbo usar e do verbo usar nós fizemos o substantivo uso. Transformamos o substantivo, ok? Aqui você tem. Nota-se nessa transformação que o termo derivado, o substantivo, resulta da redução do derivante verbo. Do verbo usar, eu montei, criei uma outra palavra derivada com uma reduçãozinha. Por isso que a este se lhe subtrai um segmento terminal. Quer dizer, tiramos aquele R do final e fizemos uma alteração na palavra. Por essa especificidade, o processo de formação de palavras em questão é chamado de quê? Eu gostaria que você agora completasse para mim. Como é que se chama esse processo tão famoso nas nossas avaliações do Brasil afora? Esse procedimento nós usamos diariamente e nem nos damos conta de saber o nome dele. Aqui é interessante você saber. Esse processo chama-se derivação regressiva. É isso mesmo, a regressiva, ela é usada para fazermos essa situação. Você vai colocar o verbo em questão que você precisa e vai transformá-lo em um substantivo, no caso abstrato, porque esse substantivo abstrato é uma ação. Isso nós chamamos de derivação regressiva e eu espero que você tenha aprendido. Entendeu? Ficou claro para você? Muito bem, meus queridos. E agora, na sequência, vamos mais um pouco, vamos resolver essa outra questão. Aqui nós temos no quadrinho a palavra autoestima corretamente grafada, de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. A autoestima foi escrito junto, não é? E aqui eu gostaria que você percebesse, foi grafada sem o hífen, ali no primeiro quadrinho. Só nos interessa realmente a palavra autoestima para podermos criar aqui a questão para propor para você. Agora eu gostaria que você, sabendo dessa informação, fizesse comigo esse exercício. Vamos juntos? Você aqui vê que isso acontece com muitos outros vocábulos também. Considerando as regras para o uso do hífen em palavras com prefixos, assinale a alternativa que possui uma palavra grafada corretamente, conforme o referido acordo. É fácil. A questão quer saber o seguinte: nas 5 letras aqui apresentadas, qual está de acordo com a norma culta da língua, com referência ao uso do hífen? É uma questão de ortografia. E é fácil. Leia micro-ondas, contraindicação, infraestrutura, autoescola e minissaia. Perceba que o som não foi alterado. O que foi alterado foi realmente a grafia, como nós escrevemos algumas palavras com referência ao hífen. E você já sabe a resposta. E a resposta é simples. É a letra? Isso mesmo, meus queridos. É a letra A. Micro-ondas. Gostaria de comentar com vocês o seguinte: se a primeira parte da palavra, que digamos poderia ter sido um prefixo, essa parte, esse prefixo, terminar em vogal e a outra parte da palavra, que poderia ser o sufixo, digamos assim, também começar com a mesma vogal. Se isso ocorrer, se forem vogais idênticas, nós vamos colocar o hífen.
É uma brincadeirinha simples para você fazer com a nossa língua portuguesa aqui. Agora as outras, não. As outras é o seguinte, perceba o que aconteceu. Se a vogal da palavra, não é, que inicia e a vogal da mesma palavra que termina, digamos, forem iguais, nós colocamos o hífen. Caso contrário, se as vogais forem diferentes, nós unimos. Contraindicação, infraestrutura, autoescola. Nesses casos, vogais diferentes, vamos uni-las. Mas na letra E, muito cuidado, quando nós temos a primeira parte da palavra, digamos, o prefixo terminado em vogal, e a segunda parte da palavra, você teria que perceber o seguinte, se começar com S ou R, você vai dobrar esse S e esse R, somente se for S ou R, como, por exemplo, mini saia. Foi o que aconteceu. É simples, basta nos atentarmos e não cometermos mais equívocos com referência a isso. E eu espero que você tenha entendido tudo e tenha acertado. E nós nos veremos em nosso próximo encontro para resolvermos mais questões de língua portuguesa, para que você fique sempre perito, sempre bom na resolução dessas questões tão importantes para você acertar na sua prova, para que você também corrija a sua ortografia e aprenda cada vez mais a sua língua. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos o nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.